Bom, então, só para ficar registrado na videoaula aqui, a ferramenta é esse Lazarus, né? A gente baixa ele é uma ferramenta open source, então é aberto, vocês podem utilizar. O caminho é lazarus.ide.org. Aí vocês pegam a versão de acordo com o sistema operacional de vocês. A versão que ele está usando é essa versão 1.6.4, tá? Ele usa o FreePascal como compilador, tá? O que é o Lazarus aqui? Como é que nós vamos trabalhar? Veja bem, a programação, de um modo geral, ela vai seguir com base num conjunto de comandos. Se a gente fosse fazer uma programação básica, levando em consideração o programa em alto nível, como eu comentei, eu posso programar ele em qualquer editor de texto. Eu não necessariamente preciso usar um editor de texto específico ou uma IDE, por assim dizer, né? Então vamos dizer assim, se eu fosse fazer um algoritmo, eu colocaria lá algoritmo o nome. Vou ter objetos, tem umas técnicas de programação: argumento de entrada, argumento de saída. Vou ter objetos. Vou ter início e fim. Ponto. Comando em si, dentro da ideia, algoritmo seria a lógica que eu estaria utilizando, né? Algoritmo não é uma coisa da computação, ela vem da matemática, né? Então a ideia de algoritmo é você executar uma sequência de passos para resolver um problema. Esse é o princípio do algoritmo, né? Uma sequência de passos lógicos para a resolução de um problema, né? Então a ideia básica da resolução de um problema poderia ser, por exemplo, a troca de um pneu de um carro. Poderia ser uma receita de bolo. E por que é uma sequência lógica? Vamos dizer assim, se a gente levar em consideração que eu vou trocar o pneu do carro, o pneu está furado, vou tirar as ferramentas, vou tirar a chave, vou tirar o macaco e vou trocar o pneu. Primeira coisa, vou soltar os parafusos do pneu, aí vou colocar o macaco, vou começar a levantar, deixo ele firme. Enquanto está firme, eu termino de tirar os parafusos, tiro o pneu, coloco o step, aperto os parafusos. Tem uma certa sequência que se recomenda, que sempre em cruz, né, para apertar os parafusos e para soltar. Você apertou os parafusos, daí você abaixa o macaco, você volta a apertar novamente os parafusos para deixar ele firme, e daí tá pronta a troca. Guarda o step, guarda as ferramentas. Por que é uma sequência lógica? Porque se eu fosse levar em consideração trocar o macaco e eu não considerar uma sequência lógica, eu poderia tirar o pneu sem soltar os parafusos? Não poderia. Eu poderia soltar os parafusos, tirar o pneu e depois colocar o macaco? Não seria legal. Não seria uma ideia muito bacana, né? Então, essa sequência lógica de fazer meio que não tem uma forma muito diferente de fazer, certo? Então, fazendo analogia com a receita de bolo, vamos dizer assim, bom, você vai ter os ingredientes, vai precisar dos ingredientes. Esses ingredientes você vai colocar numa vasilha, numa certa sequência, né? Vamos dizer lá, vai colocar farinha, vai colocar leite, vai colocar açúcar, vai mexer, depois vai colocar margarina, vai untar a forma, vai colocar a massa dentro da forma, vai colocar no forno e vai pôr passar. Teoricamente, a grosso modo, seria isso, né? Mas, vamos dizer assim, se a gente não considerar como sequência lógica, se eu colocar a farinha, os ingredientes, colocar a farinha, colocar açúcar, colocar dentro da forma, coloco no forno, acendo, depois que eu tirei do forno, daí eu vou colocar para misturar. Vai gerar um bolo que eu preciso? Também não, certo? Então, isso é a sequência lógica, né? Então, a sequência de passos para mim fazer resolução de um problema, eu vou levar em consideração que eu tenho mais ou menos esse princípio, né? O que é a ideia do algoritmo? Eu tenho um algoritmo, eu vou precisar
Argumento de entrada, argumento de saída, a gente considera como sendo, vamos dizer assim, o que é os ingredientes que eu tenho e o que é o final que eu preciso ter como resultado, né? Então, como argumento de entrada, então eu vou dizer que eu tenho farinha, tenho açúcar, eu tenho os ingredientes aqui. Como resultado final, como argumento de saída, eu vou colocar que eu tenho bolo, que é o que eu estou buscando, certo? Bom, não vai dar para a gente fazer o bolo aqui, né? Então vamos pegar algo que seja mais funcional, né? A ideia, vamos considerar lá que seja lá o quadrado lá. Já te ensinaram ontem, né? Então vamos considerar assim, eu tenho um quadrado de lado L e eu quero saber a área desse quadrado e o perímetro deste quadrado, certo? Então a área vai ser lado vezes lado e o perímetro vai ser a soma dos lados, dos 4 lados, né? Então o que acontece? Se eu for levar em consideração que é o algoritmo, eu vou chamar ele de quadrado. Eu vou colocar como argumento de entrada. O que eu tenho como argumento de entrada? O lado. Então, vou ter o lado. Como argumento de saída? Área e perímetro. Beleza. Objetos. Então, objetos é aquilo que eu vou utilizar. Vai ser meus argumentos de entrada, meus argumentos de saída e, eventualmente, eu posso ter, além de argumentos de entrada e argumentos de saída, eu posso ter alguns objetos auxiliares. Então, eu vou dizer que eu vou precisar do lado, eu vou precisar da área, vou precisar do perímetro. E eu vou dizer que esses caras, colocando 2 pontos aqui, eu vou dizer que eles são variáveis do tipo real. Lá do conjunto de números, teoria de conjuntos, lá que vocês viram lá atrás, algum dia lá na vida, onde tinha conjunto de números inteiros, conjunto de números reais, certo? Vou considerar como sendo conjunto de números reais. Observe que eu coloco sempre ponto e vírgula. Ponto e vírgula na língua portuguesa significa o quê? Que eu estou continuando aquele assunto, né? Quando eu termino aquele assunto, eu dou um ponto, certo? Então, eu vou utilizar o ponto e vírgula. Aqui também, observe que eu também coloquei aqui ponto e vírgula, certo? Então, eu vou utilizar dessa maneira. Bom, aqui eu teria assim, leia. Eu vou ler meu argumento de entrada. Meu argumento de entrada é lado, certo? Vou ler o argumento de entrada. Necessariamente, aí no final, eu vou ter um escreva. Meus argumentos de saída, área e perímetro, assim, certo? E dentro desse processo eu vou ter a sequência de passos lógicos. Então, fazendo analogia com a troca do pneu ou com o caso do bolo, eu tenho os ingredientes, que no meu caso é lado, tenho o meu argumento de saída, que é área e perímetro, que é o objetivo que eu estou buscando, a resolução do meu problema, né? Bom, para fazer o cálculo aqui, eu teria, considerando em termos de algoritmo, seria assim, eu vou dizer que a área vai receber lado vezes lado. E aí eu estou usando o operador asterisco como sendo um multiplicador, certo? Se fosse na matemática, seria um x, certo? Aí a gente passa a utilizar o asterisco como sendo o operador para multiplicação. Eu tenho perímetro, recebe, aqui a flechinha indica que ele vai receber o resultado da outra parte, certo? Então, que eu vou ter 4 vezes lado, que é o valor do meu perímetro, né? O valor de cada lado, se eu somar, então vai ser 4 vezes o valor que eu tenho, como ele tem lados iguais, né? Bom, esse é um algoritmo, certo? A ideia é a gente fazer um programa. Aí o que a gente tem? A ideia é que o programa, em paralelo ao algoritmo que eu tenho aqui, e daí eu já fiz para a gente ter um parâmetro aqui, ele vai ficar assim. Deixa eu mudar o tamanho da fonte aqui para ficar igual. Então, em vez da palavra algoritmo, eu vou ter a palavra program, certo? Vou manter o mesmo nome que eu tenho aqui, quadrado. Meus argumentos de entrada vão permanecer igual. Meus argumentos de saída vão permanecer, porque isso aqui é técnica de programação.
ele não faz parte da linguagem, isso daqui. Tudo que coloca entre chaves, ele não é parte da sintaxe, tá? Não vai interferir. Área, perímetro. Aí o que você tem? Eu vou ter, no lugar da palavra objetos, eu vou ter var. Então eu vou ter lado, vou ter área, vou ter perímetro. Eles são o tipo real aqui. No Pascal ele usa o mesmo termo que a gente usa no português, tá? Então vai ficar assim. Em vez da palavra início, eu vou traduzir ela para o inglês. Vai virar begin, em vez de fim, end. Básico. Leitura, vou dar um read. Read, lado. Mantenho ponto e vírgula. Vou ter área, recebe. O recebe, ele no Pascal é 2 pontos igual. Tá? Então, lado, asterisco, lado. Perímetro. Recebe, 4, asterisco, lado. E eu vou mandar escrever. Certo? Que é write. Área, vírgula, perímetro. Esse é um programa em Pascal. Certo? O tamanho da fonte não ficou igual, né? A diferença desse você mais é que você usa a chave para programar, na verdade. Isso aí você já usa a chave para não aparecer. O C, a linguagem C, ele usa no lugar da palavra begin e end, ele para indicar um bloco de código, porque begin e end vai indicar onde começa um bloco, onde termina um bloco, tá? As linguagens derivadas do C, ele usa abre chaves e fecha chaves, certo? Então, no lugar da palavra begin, ele usa o chaves, certo? É que a linguagem C, ela foi criada depois da linguagem Pascal, certo? E ela veio com o objetivo de dizer assim, vamos dizer assim, a grosso modo, quem criou a linguagem C, era um cara que era preguiçoso, que ele não queria escrever para dizer, então, para ele abre e fecha tá bom, certo? É um cara... Hã? Você usa a palavra de pessoas, eu uso a palavra dinâmico. Tá, não, então, mas a ideia na época é que ele era assim, era um camarada que queria programar em C, era para quem já sabia programar, porque eles criaram uma linguagem ADA primeiro, aí tentaram criar uma linguagem B, que não deu certo, e depois da linguagem B, daí o cara criou a linguagem C, que é o tal do Kernighan, que criou a linguagem C, certo? E a ideia da linguagem C era para ser uma linguagem para quem sabe programar, não era para qualquer um. Tanto é que ele pega recursos de baixo nível, e esses princípios foram mantendo ao longo do processo, certo? Mas vamos dizer assim, na linguagem C, por exemplo, você escrever em maiúsculo e minúsculo faz diferença. Na linguagem Pascal eu posso escrever maiúsculo e minúsculo que não tem problema, certo? Ele vai considerar a mesma variável, para ele considera único. Na linguagem C, se você escrever com A maiúsculo e o resto minúsculo, é diferente de escrever tudo em minúsculo e escrever tudo em maiúsculo. Seriam 3 variáveis diferentes, né? Só que para quem não mexe com programação, programar em linguagem C logo de cara se torna um transtorno, porque você tem muitos empecilhos, tem muitos processos que vão barrar e acaba desanimando o processo, já o que não acontece na linguagem Pascal, certo? Então a linguagem Pascal é uma linguagem utilizada para ensinar, né? E depois ela passou a se tornar comercial através do Delphi. Por quê? Porque daí muita gente aprendeu a programar em Pascal e continuou o processo. Mas muitas das características, como por exemplo ponto e vírgula, também tem no C, do mesmo jeito, né? A declaração em C você pode declarar em qualquer lugar, né? Em Pascal você tem que previamente declarar, certo? Você não pode no meio do caminho, eu quero uma variável agora. No C você coloca lá int alguma coisa, float alguma coisa, você já declarou a variável e está funcionando. Em Pascal você tem que começar a declarar tudo no início. Mas você pode editar depois que você escreveu o programa todo, você
você, tem que adicionar uma Não, variável, tranquilo. você pode voltar a exercer Normalmente, igual C. Tá? Então, a ideia em termos de programação é só mais uma questão de conceitos. Né? Seria possível trabalhar diretamente com C ou C++, só que daí o histórico que a gente tem observado é que quem programa direto, o índice de desistência é muito pior do que se você começar com Pascal e depois mudar para C. Certo? Porque daí o cara desanima muito mais rápido, porque tem muito mais coisa que vai atrapalhar a vida do cara. E daí, como vai atrapalhar muito a vida do cara, o cara vai, não, acho que isso aqui não é para mim. E abandona o negócio. Tá certo? Bom, o que acontece aqui? Ó? Veja bem, um bloco de notas que todo mundo conhece, certo? Esse bloco de notas, então eu vou chegar aqui, ó, vou vir aqui, vou mandar arquivo, vou mandar salvar. O que eu vou fazer? Não vou colocar na nuvem não, tá? Tá aqui no OneDrive, mas não vou colocar na nuvem. Então eu vou vir aqui, eu tenho uma pasta chamada UDC 2000 aqui, vou criar uma nova pasta aqui, ELP1 e vou mandar chamar aqui de quadrado. Ó, só tem um ponto aqui, ó, eu vou colocar ponto .pas. Aqui no tipo de documento eu tenho que colocar todos os arquivos, certo? Isso significa que ele vai salvar nesse formato .pas e não no formato txt. Se eu não colocar isso daqui, ele vai chamar quadrado.pas.txt, tá? Aí o que acontece? Veja bem, eu salvei o programa como quadrado. Eu tenho o Lazarus aqui. Venho aqui no Lazarus, vou vir aqui mandar abrir. Vou pegar aquele caminho que eu tinha lá. Vem Drive D, vem aqui o DC, venho na pasta deste período, chega aqui quadrado. Ó, observe que ele colocou lá Pascal Source Código, né? Código de origem Pascal, tá? Vem aqui. Aqui ele está pedindo se eu quero. Tem um projeto criado, se eu quero que feche. Sim, eu quero que feche. Eu quero salvar o projeto que eu tenho no Lazarus? Não, não quero salvar o projeto que eu tenho no Lazarus. O que eu vou criar é uma aplicação simples, que está aqui. É o código que eu criei lá, no bloco de notas. Certo? Exatamente como eu criei lá. O que acontece aqui é assim, veja bem, eu posso vir aqui, esse play que está aqui, ele vai compilar o programa. Ó, programa compilado com sucesso. Ó. Certo? Destino, quadrado.exe. Lembra daquela conversa que a gente teve agora há pouco? Então, se eu vier aqui, ó, ele está ali, deixa eu abrir, ó, eu vou vir aqui, aqui, disco D, UDC, aqui, tá aqui, ó, o que passou? Aqui é o meu programa que eu acabei de criar. Aqui do lado, ó, tá vendo aqui, aplicativo, certo? Por que ele tá com um aplicativo aqui? Porque esse camarada é um executável, ó, que entre parênteses, .exe. Ele é um executável, certo? Então, o que meu programa faz conforme foi pedido ali que ele passou? Ele pede o valor do lado. Então, vamos ver lá, vou colocar 5. Vamos. Esse aqui vocês vão precisar fazer só para visualizar melhor, vocês poderem enxergar o 5 lá. Certo? Aí eu dou um Enter e fechou. Bom, na prática, ele fez o que foi pedido. Ele simplesmente veio, ó, parou a execução parada. Ele veio aqui, leu o valor do lado, ele calculou, escreveu e já fechou. Porque eu pedi para ele fazer só isso aí. Para a gente poder visualizar, quando a gente executar no computador, nós vamos acrescentar um comando aqui, uses
CRT, que é uma biblioteca. E aqui embaixo eu vou colocar aqui dentro dessa biblioteca RIAD leitura key chave, mas também pode ser tecla. Leia uma tecla, certo? O tipo real, ó, eu vou colocar em um deles e no outro eu vou deixar sem, certo? O tipo real, ele vai apresentar matematicamente como sendo um número com casas decimais, certo? Só que para a gente visualizar, não tem uma visualização muito boa, muito agradável. Então, existe uma máscara que a gente pode colocar, e eu vou colocar aqui, ó, 2.8, 2.2, tá? E vou mandar compilar de novo. Veio aqui, pediu o valor, eu entrei com 5, ó. Agora ele está pedindo uma tecla para ler, certo? A área, que foi o primeiro, eu coloquei 2.8, 2.2. Aqui ele está fazendo assim, ó. Observe que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 caracteres aqui. Ele vai considerar 6, 7, 8. Então eu coloquei 2.8, 2.2. Então ele está considerando com 8 caracteres que eu tenho, sendo que dos 8 eu quero 2 decimal. Então ele colocou o ponto decimal com 2 casas decimais, certo? Se eu colocasse 2.3, ele vai colocar um 0 a mais ali, certo? E aqui na parte que eu não coloquei nada, seria 4 vezes 5 vai dar 20, não é isso? O que ele apresentou? 2.00000 e mais 001. Esse E é potência de 10 elevado a 1. Então, é 2 que está ali, vezes 10 elevado a 1. Então, 2 vezes 10 elevado a 1, que é 10, vai dar 20. Certo? Que é o resultado que está aqui colocado. Certo? Aí, o que ocorre? Ó, vim aqui e terminei. Beleza. Mas se eu vier aqui, ó, na mesma pasta que eu estava, e vier aqui no aplicativo, aqui, clico 2 vezes nele. É o programa rodando. Aí eu vou colocar um valor um pouco diferente. Eu vou colocar 5.5. Certo? Ele vai dar 5 vezes 5 deu os 25. Aí o ponto 5 vezes vai fazer a multiplicação, dá 30.25. Certo? E a outra parte é 4 vezes 5.5 vai dar 22. Não é isso? Porque vezes 2 daria 11, vezes 4 vai dar 22. Então é 2.2 vezes 10 elevado a 1. Bacana? Então eu tenho o executável do meu programa. Eu posso pegar esse cara aqui, eu posso levar ele para um outro lugar, que não é onde estava ali, vou trazer ele para cá, por exemplo. Eu posso executar ele aqui, vou colocar um outro valor lá. Deixa eu mudar o tamanho do fonte aqui para vocês possam enxergar. Ó, coloquei 100. Vou colocar 100.25 para dar casas decimais ali, tá? Ó. Observe que 4 vezes 100 vai dar 400, né? Aqui, ó, já dei 2, que não é 10 elevado a 1, é 10 elevado a 2. Se fosse 4.01 vezes 10, vai dar 40. Mas é 100 vezes 4, então tem que dar 400. Tem 2 casas, certo? Por isso que está aqui. Eu dou uma tecla, ele volta. Eu terminei aqui, ó, vou colocar o outro aqui também, vou colocar 2.8, vou colocar 2.3, para ficar com 3 casas, por exemplo. E vou mudar um pouquinho o processo, e vou dar um write aqui. Opa,
Acho que eu pressionei alguma coisa que não devia. Dois pontos 8, 2.3. E aqui eu vou colocar um write. Write é escrever, certo? Como ele não mostra nada ali, eu vou colocar entre aspas simples, entre com o lado. Ponto e vírgula aqui. Vou fazer leitura aqui, vou colocar um LN. LN é abreviação de line new. Line, linha. New, nova linha, tá? Então ele vai pular para a linha de baixo. E aqui na hora de escrever, eu vou dar um write LN e vou escrever colocando aspas aqui, vou colocar a área é vírgula, ele vai apresentar o valor da área. Vou vir para cá, vou colocar aspas simples, vou dar um espaço em branco para ele não ficar grudado. O perímetro é 2 pontos, vírgula. Então agora vai ficar um pouco mais agradável para a gente poder visualizar, certo? Então venho aqui, vou salvar e vou mandar executar. Ó, compilou, ele vai rodar. Agora ele escreve entre com o valor do lado, entre com o lado, certo? Então, colocar um outro valor, 7.5, 8.5, perdão. Aí ele coloca, a área é, observe que o primeiro tem 2 casas decimais e o perímetro tem 3 casas decimais, certo? Bacana? Vamos reproduzir isso aí. Alguém tem alguma dúvida aí? Tranquilo esse formato? Acho que daqui é... A acentuação, na realidade, nesse primeiro momento, não é o nosso foco. Aí depois, conforme a gente vai mudando a linguagem, vai ficando o formato. Tá? Todo mundo está com o Lazarus aí, então vamos pôr em prática isso. Eu vou parar a videoaula aqui.